Compartilhar um pouco aqui da palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 11. Temos aqui uma passagem que diz: Davi comete um adultério e um homicídio. Primeiro versículo diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Trazemos aqui uma passagem muito forte, irmãos. Davi, naquela época, como rei, ele despediu de todo mundo. Todos ali foram à guerra. E Davi, naquele momento, ele decidiu ficar no palácio. Mas ao ficar no palácio, ali no momento ele começou a ficar ansioso. E a ansiedade na vida de nós cristãos, principalmente um rei, é um peso para ele naquele momento. Ele vendo todo mundo ir para a guerra e ele ficou no palácio. Começou a ficar ansioso: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? E aquela ansiedade, Davi começou a pensar: ficar no palácio, logo em época de guerra. E aí ele começou a imaginar, parar, olhar de um lado para o outro. E isso, irmãos, é um perigo. Está ocorrendo muito nos tempos de hoje. Não era só na época de Davi. Estamos parados, uns trabalhando e a maioria parado olhando, e a obra de Deus perecendo. Davi, naquele momento, ele começou a imaginar, olhar para um lado e para o outro, e acabou o olhar dele alcançando algo. Ele começou a olhar e ver aquela mulher a se banhar, a se lavar. E ali ele começou o início de todo o processo. Nós sabemos que Davi, como rei, ele se sentiu só, porque ele sabia que o povo estava no trabalho, estava na guerra, mas naquele momento ele estava só ali no palácio. E ele viu aquela mulher e ele ficou com aquela concepção, com aquele momento, querendo saber quem era aquela mulher. E naquele momento ele pediu para alguém ir lá e saber quem era aquela mulher. E ele lançou a informação e mandou descobrir quem era aquela mulher, que deixou fascinado. E aí trouxeram a notícia para ele. Naquele momento, ele começou a ficar perturbado. Mandou descobrir quem era aquela mulher. E aí nos trouxe a informação de quem era aquela mulher. Ele começou a ficar descuidado.
de sua ocupação. Ficar em Jerusalém para Davi foi uma tragédia. Ficar em Jerusalém para Davi foi um tombo muito grande. Ficar em Jerusalém naquela época, Davi acabou caindo em pecado. Davi, ele descuidou-se da sua ocupação. Amou-se ao ócio, à preguiça, e deu vantagem ao tentador. E teve um olhar errante. Ali ele descuidou do dever. Ele olhou e descontrolado. E acabou levando ao pecado. Ali ele viu, ele descuidou, ele imaginou quem era aquela mulher. E ele mandou chamá-la. Pecou adulterando com ela. Trazendo para nós hoje. Nós temos que andar alerta. Ali ele trouxe um grande problema. Depois que ele errou, depois que ele viu que ele fez aquilo, que ele pecou, ele tentou encobertar. Ele lançou de todas as maneiras para demorar o máximo possível para descobrir que ele tinha errado. Mandar trazer para os seus aposentos. Mandar Urias retornar à guerra. Mandar Urias ir para casa e ficar com Betseba. Mandar Urias diante da recusa ficar por ali. Mandar Urias ao encontro de Joabe e da morte. Mandar Joabe preparar uma estratégia para dar fim à vida de um inocente. Ele tentou encobertar de todas as maneiras, mas não teve jeito. Davi começou a mandar demais. Quando vê um crente que manda, que só manda. Davi começou a mandar. Tudo dele era mandar. Como ele era rei, todo mundo ia obedecer. Mas chegou um momento que Deus disse: chega, Davi. Chega de mandar demais. Você pecou. E Deus, com a sua soberana sabedoria, mandou um profeta. Porque naquela época, na hierarquia, não era qualquer um que ia chegar até Davi e falar que ele tinha caído em pecado. Não era qualquer um que ia chegar diante de um rei e falar que ele tinha pecado, que ele tinha adulterado e tinha mandado matar o seu próprio parceiro de trabalho. Sabemos, irmãos, que se nós se descuidar, Davi, ele tinha sentimento igual nós. Davi, ele tinha pensamento. Davi era como nós. Ninguém é maior que ninguém. O maior de todos, de todas as coisas, quem manda em tudo é Deus. Então ele enfraqueceu naquele momento e acabou caindo. E ele, como rei, ele poderia mandar qualquer um fazer qualquer coisa.
botar na frente da guerra, mandar matar, mandar tirar. Ele era rei. Só que Davi acabou se frustrando e ficando em Jerusalém. Houve uma tragédia muito grande. Trouxe problemas para a família dele e problemas para outras famílias. Aqui diz o seguinte: quem desafiará um rei? Então Deus enviou Natã como um profeta. Quem teria coragem ou autoridade suficiente para desafiar um rei? Na maioria das nações, ninguém mais em Israel se diferenciava nisto. Seu rei definitivo não era Davi, era Deus. E Deus tinha seus porta-vozes, os profetas de Deus. Enviou Natã para falar com Davi. Natã captou habilmente a atenção de Davi, com o relato movente de um homem rico que abusará do seu poder. Olha que inteligência. Davi começou a abusar do seu poder. Começou a abusar do seu poder. Então ele começou a abusar do poder e apresentou o caso a Davi, que era mais alto juiz de Israel. E Davi sabia exatamente qual deveria ser o veredito neste caso. O homem merecia a morte. Quando Davi disse isto, Natã arrematou: tu és este homem. Olha que inteligência que Deus deu para Natã. Com a própria boca dele, ele disse: este homem é digno de morte. E na época não tinha como ele se livrar. O veredito para Davi era a morte. Só que Deus, quando tem um projeto na vida minha e sua, só ele tinha o poder de livrar Davi da morte. Porque naquela época era morte. Só que Deus, ele usou Natã. E ali naquele momento, nesta cena dramática, sobressai a grandeza de Davi. Facilmente, ele poderia ter mandado matar Natã, ou poderia ter rido dele, expulsando-o do palácio. Em vez disso, disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Davi reconheceu que Deus era o verdadeiro rei de Israel. E confronte de Natã com Davi iria impor o dom conflito de Davi durante os séculos. Aqui no 12, Deus fala assim para Davi: porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel. Ele pecou, fez tudo em oculto, mas Deus falou assim: mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Ele era digno de morte, mas Deus não permitiu a morte de Davi, porque Deus tinha muita coisa a cumprir na vida dele. Davi, ele deu um escorregão muito grande, irmãos. Mas Deus, ele não pediu a morte de Davi, porque Deus tinha muita coisa para cumprir na vida dele. Davi ainda era novo, Davi tinha muitas coisas para se cumprir. Irmãos, vamos ter cuidado. Se um rei fez uma coisa tão grande,
tão grave como este, um homem como rei, fez o que fez, um homem que lá em Atos, o próprio Deus disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda, irmãos, é toda a minha vontade. Um homem que Deus achou, um homem coração, conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Ou fazia a vontade de Deus, toda a vontade de Deus. Fez um escorregão desse, fez uma tragédia dessa, adulterando, matando. Imagine eu e você se nós não tiver cuidado. Irmãos, aprende. Cuidado. Cuidado o que falamos. Cuidado o que fazemos. Cuidado aonde pisamos, aonde andamos. Não importa a altura que você estiver. Se você é rei, faça os ofícios de rei. Se você é profeta, permaneça. Se você é membro, se você é um porteiro da igreja, não importa. Mas faça o que é, faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Porque um homem como rei, um homem que estava no seu auge, na sua altura, fez uma tragédia dessa, imagine eu e você. Irmãos, isso é um alerta para a nossa vida. Depois de tudo isso, Deus falou para Davi: nunca mais a espada afastará da sua casa. Davi, ele se derreteu, mas Deus perdoou. Mas as consequências nunca mais parou. As consequências vêm. Vem sem tarde. A espada nunca mais saiu da casa de Davi. E aquela criança que nasceu, Deus permitiu morrer. Depois veio Salomão. Irmãos, fica aí um alerta para nós nessa mensagem. Que Deus abençoe a todos.